Olá, comunidade da TV 247. Estamos aqui para mais uma roda de conversa, uma entrevista sobre assuntos palpitantes da realidade política latino-americana. Hoje nós vamos conversar sobre o Chile, onde neste domingo, dia 4 de julho, tiveram início os trabalhos da Convenção Constitucional, fruto de grandes lutas populares da população chilena, e sobre isso nós vamos conversar com a Paloma Pitre, que é uma acadêmica, ela é mestranda em estudos latino-americanos no projeto PROLAN da Universidade de São Paulo, que é exatamente um programa de mestrado dedicado ao estudo da realidade socioeconômica e política latino-americana. A Paloma é também pesquisadora do Departamento de Direitos Humanos e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Ela está se especializando nos assuntos chilenos, já visitou o Chile várias vezes, conhece de perto a realidade política e social daquele país. Eu sou jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional do site Brasil 247 e da TV 247. Paloma, é um prazer enorme para nós recebermos você aqui para esta entrevista, essa conversa, na verdade, sobre a realidade chilena. Prazer é meu, José Reinaldo, obrigada pelo convite, agradeço muito e parabenizo pelo espaço também que você tem dado para as questões latino-americanas, tão importantes também para a gente refletir sobre a realidade brasileira. Exatamente, Paloma. A TV 247 tem como uma das suas prioridades na área internacional a cobertura dos assuntos latino-americanos. A gente acompanhou, Paloma, no ano de 2019, grandes mobilizações populares no Chile. Aqui na nossa cobertura editorial, a gente chegava a falar: há uma verdadeira rebelião popular em curso no Chile. Eu queria começar, antes de falar sobre a Constituinte, que nós vamos dedicar um espaço para falar sobre isso, a Convenção Constitucional, eu queria começar com uma avaliação sua sobre o que foi essa rebelião popular, quais foram as suas causas, enfim, eu queria que você resgatasse para o nosso público aquele clima de 2019 que abalou o Chile e teve uma grande repercussão na América Latina, inclusive aqui no Brasil. Muito bom. É realmente muito importante a gente lembrar, né, quando a gente está falando da Convencional Constituinte, lembrar dos movimentos de 2019, porque eles realmente foram considerados o estopim, né, para se ter as negociações por uma nova Constituição. Eles, por si só, não podem ser considerados a causa, né, a única causa para ter essas negociações para uma nova Constituição. O Chile passa por um processo, desde o fim da ditadura militar, que demonstra uma insatisfação popular com um tipo de neoliberalismo que foi instaurado no país, com uma série de reformas neoliberais, e que trouxe uma condição, uma qualidade de vida para os chilenos realmente contestável e que os movimentos de rua deixam explícitos um descontentamento generalizado com isso. Então, uma série de outros movimentos sociais vinham eclodindo no Chile, né, desde o fim da ditadura, os movimentos de 2019, lógico, pela magnitude, ficaram conhecidos internacionalmente, inclusive tiveram influência em outros movimentos ao redor do mundo, né, eles devem ser considerados assim como o estopim de um largo processo. Mas, voltando para a sua pergunta, né, de quais então seriam as causas que ficaram bem nítidas nesses movimentos de 2019, mas que já vinham, né, de um processo estrutural. Eu poderia falar principalmente duas. Uma é essa insatisfação generalizada com as reformas neoliberais. Então, se a gente pega, por exemplo, as políticas de educação e o sistema de pensões que foi instaurado no Chile, as políticas de educação começaram a ser reformadas na época de Pinochet, e elas tinham realmente como intuito trazer esse espírito liberalizante, né, de deixar
mais livre para a iniciativa privada tomar conta dessas atividades que têm um caráter eminentemente público, então torna muito difícil para que a população passasse a acessar esses serviços, né, de educação, no caso, e, por exemplo, o sistema de pensões deixava uma renda para os aposentados que não é suficiente para uma sobrevivência digna. Então, uma das principais causas, acho que a gente pode colocar como essa insatisfação generalizada com as reformas neoliberais, e uma segunda causa, que eu acho que também deve ser considerada, é um contexto regional latino-americano que também contribui e influencia o Chile indiretamente. Então, a gente vê que na América Latina, nos últimos anos, outros países também têm feito novas constituições, também em virtude de movimentos que nascem na rua, e muitas das causas e das principais pautas que estão sendo levantadas no Chile já foram levantadas nesses outros países, né? Porque tem realmente um movimento maior, contextual, regional, que influencia. Então, acho que a gente pode destacar esses dois principais motivos como causas: reformas neoliberais, uma insatisfação generalizada e uma influência do contexto regional. Perfeito, Paloma. Obrigado aí por suas explicações. Isso ajuda muito ao nosso internauta a compreender o contexto em que essa rebelião popular eclodiu no Chile. Agora, o interessante, que eu posso depreender da sua fala e queria que você explicasse mais ainda em detalhes, interessante é o seguinte: você mencionou o governo Pinochet, que fez o governo Pinochet, a ditadura, né, na verdade, uma ditadura cruel, conhecido como, essa ditadura é conhecida como tendo sido uma experiência pioneira das chamadas reformas neoliberais. E essas manifestações eclodiram agora, recentemente, num governo de direita do atual presidente Pinheira. No meio disso, nós tivemos um período longo da história chilena com governos centristas de uma chamada concertação. Você diria, então, que esses governos centristas também foram responsáveis pelas reformas, pela continuidade das reformas econômicas e sociais neoliberais, e isso acabou criando um caldo, acumulou uma situação que acabou explodindo agora? Claro, porque agora o Pinheira veio com tudo também, com mais reformas, com mais ataques aos direitos dos trabalhadores e do povo chileno. Como você situa isto? Olha, pergunta muito interessante, José Reinaldo, porque realmente essa é uma discussão ferrenha, né, colocada em pauta, né? Como a concertação, o que ela é considerada, quais foram as continuidades com relação à ditadura militar e as rupturas, né? Bom, existe uma crítica à concertação de que, embora ela seja considerada centro-esquerda, né, então, de certa forma, seria um movimento de esquerda, mas que ela foi conivente com uma série de políticas e de modelo estatal e de ordem que foi colocada na ditadura, então, que teria dado continuidade a essa ordem vigente, né? Então, que como seria um governo que a princípio era para ser de esquerda, que deveria ter feito muitas outras coisas além do que fez. Por outro lado, existe também uma justificativa, né, dada por quem pertence ao movimento, ao ex-movimento, né, que a concertação também já foi dissolvida, já formou outras coalizões partidárias, de que esse status quo, né, que foi mantido durante muitos anos e muitos governos que a concertação ganhou em eleições, foi mantido para evitar retrocessos, né, que é uma coisa até que guarda uma correlação com o nosso Brasil dos dias de hoje, né? Então, a gente está lutando para manter o básico. Então, fica muito difícil lutar, eventualmente, para pautas extremamente progressistas, quando você está vivendo em um momento de muitos retrocessos sociais, de perdas de muitos direitos conquistados. Então, existiria essa justificativa também da concertação ter feito o que era possível fazer na época para não ter retrocessos muito grandes.
A questão independente do que tenha sido possível fazer ou não possível fazer, o povo deu uma resposta de que não é mais... O povo chileno não aceita mais a forma como está, né? Então, sem sombra de dúvidas, a Concertación deu continuidade a reformas liberais e estruturantes que permearam a sociedade chilena. E que isso eu acho que os movimentos de 2019, e principalmente também as urnas, né, tanto o plebiscito que rechaçou a Constituição, como os candidatos que foram eleitos, que a gente viu aí uma vitória expoente dos independentes e de outras coalizões de esquerda, são uma resposta clara da população de que realmente não dá mais para ter esse modelo neoliberal, e que o modelo neoliberal, que o Chile, como você bem colocou, foi usado como a vitrine do neoliberalismo na América Latina, não funcionou. Então, acho que é uma resposta também para a América Latina e para governos na América Latina que tentam utilizar sempre o Chile como modelo, né? Vamos fazer uma política de pensões no Brasil baseado no caso chileno de sucesso. Isso sempre é vendido, é um discurso recorrentemente vendido, e que essas manifestações mostraram que não foi o caso. Perfeito. Nós vamos falar daqui a pouco sobre tanto o plebiscito como as eleições para a Convenção Constitucional, que aqui no Brasil a gente chama de Constituinte. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria ainda resgatar um pouco mais daquele momento, porque aquilo foi realmente um momento muito épico, eu diria, da história recente da vida social e política chilena, aquele momento das manifestações. A gente de fora observou o seguinte: havia uma grande diversidade, né? Claro que havia reivindicações muito concretas. Você mencionou aí principalmente a questão das pensões, da revolta da juventude em defesa da população em geral, em relação a esse problema da privatização das aposentadorias, enfim, a privatização da Previdência Social. Isso unificou muito, não tenha dúvida, aquela diversidade toda de forças políticas e de pessoas que ali estavam, se unificaram em torno disso e de outras reivindicações, que, se for o caso, você menciona também. Mas a pergunta que eu queria fazer é no seguinte sentido: essa grande diversidade de forças que havia nas ruas, se bem que ela estava unida em torno de algumas reivindicações, mas chegaram-nos notícias de que havia uma espécie assim de confrontação ou discrepância ou contradição entre aquilo que se chamam os novos movimentos, né, ou as chamadas forças independentes, versus as assim chamadas também organizações tradicionais dos movimentos sindicais, populares, estudantis, e também os partidos políticos. Então, havia setores organizadores das manifestações que rechaçavam a presença dos partidos políticos. Então, eu te pergunto como é que isso influenciou o próprio movimento e se isso deixou marcas ou se no curso daquela luta eles foram capazes de encontrar o denominador comum que evitasse que essa contradição prejudicasse a eficácia do movimento. O processo chileno, esse processo específico, desde as movimentações até o momento atual, as próprias eleições, estão mostrando muito o quão heterogêneo as esquerdas que existem no Chile, né? Então, que não existe uma homogeneidade de esquerdas. Como você colocou, tem a Concertación, que é considerada uma centro-esquerda, né? Porque durante muito tempo também dialogou bastante com os movimentos de direita. Tem uma esquerda mais tradicional, e aí a gente pode falar que formou a Frente Ampla, tem uma participação forte do Partido Comunista, e tem essa nova esquerda, né, que são os independentes, e que a convencional constituinte vai ser realmente o primeiro espaço que a gente vai ver o que é que defendem os independentes, né, porque até agora eles não tinham ocupado espaços eleitorais, espaços eletivos, para a gente ver realmente quais são as propostas defendidas. Então, existe essa heterogeneidade,
Eu não diria que essa heterogeneidade ela deixou de existir depois dos movimentos de rua. Acho que elas ainda estão bem claras, ainda mesmo depois das eleições, das convencionais. E, embora os trabalhos das convencionais estão se iniciando no dia 4 de julho, os diálogos já se iniciaram, né? Os lobbies, enfim. Eu acho que vai ser uma ótima experiência para a gente verificar como que movimentos de esquerda heterogêneos vão conseguir dialogar ou não vão conseguir dialogar, vão chegar a consensos e o que a partir daí vão conseguir trazer de pautas progressistas para estarem presentes na Constituinte. Eu tenho acompanhado um pouco essas conversas de fundo que vem acontecendo antes do dia 4 de julho, né, que vai ser o primeiro dia realmente que os constituintes eles vão se encontrar, a primeira sessão, que vai ser inclusive a sessão que vão eleger tanto o presidente da mesa quanto o vice-presidente. E eu tenho percebido que existe uma confluência de interesses, tanto por quem ocupa os escanos indígenas, né, as cadeiras reservadas para os indígenas, que são 17, tanto com relação aos independentes, né, que são essa esquerda nova, e também a frente ampla, conformada principalmente pelo Partido Comunista. Porque você vê, por exemplo, que a candidata mais forte para entrar como presidente da Convencional Constituinte a Elisa Loncon. E ela é uma indígena, é uma mulher indígena mapuche, bilíngue, que defende principalmente pautas voltadas à educação, tem também uma atuação no movimento feminista, e você vê que realmente está tendo uma conformação e um jogo aí, um diálogo para ter votos suficientes para que ela seja eleita. Acho que também é interessante notar que a direita está bem retraída nesse movimento, enquanto esses outros, né, essa heterogeneidade de esquerda tem dialogado de alguma forma para buscar consensos. A direita está mais retraída nesse processo, ela está tentando, acho que, entender, não foi até ontem, quando eu vi algumas conversas, a direita não tinha candidato definido para levar, um candidato para levar para concorrer à presidência da mesa da Convencional Constituinte. Então, eu acho que está sendo um movimento bem interessante de se observar e de aprender como que as esquerdas vão conseguir dialogar e chegar em um consenso. Perfeito, Paloma. Obrigado pelas suas respostas, muito esclarecedoras. Eu depreendo do que você disse o seguinte, e aí eu queria ver se você confirma esse ponto de vista e faz uma avaliação na sequência. Eu depreendo, então, o seguinte: apesar das divergências que havia no movimento, a reivindicação de convocar uma convenção constitucional acabou unificando a diversidade dos movimentos. E isso acabou também levando a um determinado tipo de resultado. Nós tivemos 2 processos eleitorais. Tivemos a eleição, que foi o plebiscito, para confirmar se convocava uma Constituição exclusiva ou não, uma Constituinte exclusiva ou não, e se o povo queria, de fato, revogar a Constituição da ditadura do Pinochet em uma Constituição, redigir uma Constituição inteiramente nova. E depois nós tivemos, que acabou sendo adiado por conta da pandemia, mas tivemos a eleição para os convencionais propriamente ditos. Então, eu queria que você primeiro falasse sobre o papel que teve a reivindicação da Constituinte na unificação de todas as forças políticas progressistas chilenas, que eu me lembro que houve muito impasse, o governo não queria, e acho que essa unidade acabou prevalecendo e se impôs diante da posição do governo. E, na sequência de falar sobre isso, que você falasse dos resultados dos 2 processos eleitorais em si, o plebiscito e a eleição para os convencionais. O governo do Piñera não teve alternativa, né, frente. A população realmente estava muito unificada. A gente vê quando os movimentos de rua, eles estão organizados e estão com bastante força, isso é uma questão que assusta, né, quem está no poder, e é uma coisa que a gente vê no curso da história que realmente
é capaz de ocasionar grandes modificações. Então, na verdade, o Pinheira ele tentou várias vezes fazer com que não houvesse uma nova Constituição. Ele ofereceu, né, contrapartidas, então ele tentou fazer outros tipos de reformas menores, né, outros tipos de negociações menores. Até a Frente Ampla de Esquerda se quebrou nesse processo, porque houve uma parte da esquerda que de certa forma, em algum momento, concordou com o Pinheira em aceitar essas reformas e desistir da Constituição, da reforma constitucional, e outra parte mais dura da esquerda não queria desistir. Então, na verdade, eu acho que não restou, não teve nada de bonzinho, ou enfim, eu acho que não restou alternativa mesmo ao governo da situação, a não ser fazer e iniciar os processos mesmo para a convencional constituinte. E aí, falando dos processos eleitorais mesmo, no ano de 2020, teve o plebiscito. Nesse plebiscito foi votado, tinham duas principais perguntas, né, feitas para os eleitores. Uma era: você gostaria de uma nova Constituição? Sim ou não? E aí ganhou sim com praticamente 80% dos votos, uma votação bastante expressiva. E aí, ganhando sim, também tinha uma segunda pergunta. Você gostaria que essa Constituição ela fosse escrita por uma convenção mista ou uma convenção constitucional? A convenção mista seria aquela formada parte por parlamentares eleitos, que estão eleitos e exercendo a função de parlamentares no país, e parte de novos constituintes eleitos. E a convencional constituinte seria totalmente por novos eleitos, né? Então, teria uma votação. E aí ganhou, mais uma vez, por a população demonstrando que queria mais mudanças, ganhou a convencional constituinte completamente eleita. Então, acho que nessa primeira votação do plebiscito, a população, primeiro, já demonstrou uma definição de que não seria possível continuar com a Constituição ditatorial. E eu acho também que demonstrou aqui, fazendo uma análise mais global, mais estruturante, eu acho que demonstrou também uma insatisfação com a democracia representativa, uma falta de confiança nos parlamentares que estão no poder, né? Porque rechaçou também essa possibilidade. E aí, as eleições desse ano vieram confirmar, eu acho, essas questões que o plebiscito já trouxeram, e ainda, na verdade, foi uma surpresa para todo mundo que estava acompanhando esse processo constitucional, porque de forma alguma se esperava, pelo menos no que eu vim acompanhando até então, que os independentes tivessem uma votação tão expressiva como a que teve. Então, eu acho que, assim, desse segundo processo que elegeu os candidatos, lógico que já se sabe, né, que a direita ela não alcançou 1/3 dos votos para ter o poder de veto, mas eu acho que uma outra pergunta também que se coloca, né, desses resultados e a esquerda, ela tem os 2/3 de voto para conseguir aprovar os dispositivos constitucionais? Porque para conseguir aprovar a Constituição também precisa de 2/3. A esquerda tem esses 2/3? E eu, fazendo umas contas aqui, acho que a resposta ainda não. Vai ter um centrão que também vai ser disputado entre esquerda e direita. Por quê? Se você soma os votos dos indígenas com o Partido Comunista, a Frente Ampla e os independentes, você chega num total de 93 votos, sendo que os 2/3 que seriam necessários seriam 103 votos. Então, acho que ainda vai ter, eu acho que esses 3, eles votam mais conjuntamente, né? Tanto os indígenas, quanto os independentes, quanto o Partido Comunista e a Frente Ampla. Então, vai ter aí uma disputa pela antiga concertação e por alguns candidatos independentes que também podem estar de um lado ou de outro. Perfeito, Paloma. Isso vai nos remeter a mais uma pergunta, mas eu queria fazer a seguinte consideração, antes de introduzir a próxima pergunta. De qualquer maneira, pelo que você falou, tanto do resultado do plebiscito, como do resultado da eleição para os convencionais constituintes propriamente ditos, houve uma vitória das forças progressistas
lato sensu, né? Sem entrar no mérito de quem é independente, quem é de esquerda, mas as forças progressistas, de uma maneira geral, venceram as duas batalhas eleitorais e a direita ficou bastante esmagada, bastante isolada. Você faria esse diagnóstico também? Procede dizer isso, que, de uma maneira geral, as forças progressistas chilenas avançaram? Com certeza, José Reinaldo. Eu ousaria dizer isso, e não só isso, como pensando um pouco em questão da Constituição e do que se esperar de um texto constitucional, eu diria que certamente, pela convencional constituinte que se formou, pelos candidatos que a gente tem lá, certamente vamos ter um resultado à esquerda, né? A questão é quão à esquerda. O quanto que a esquerda, e volta para aquela questão, o quanto que a esquerda vai conseguir chegar em consensos para conseguir fazer um resultado ainda mais progressista, né? Porque existem várias esquerdas aí conformando o processo. E aí eu acho que depois também que já tiver a Constituição, daqui a aproximadamente mais de um ano, né? Vai ter 9 meses postergáveis por mais 3 o trabalho das convencionais. Como tornar efetiva essa Constituição dentro de um contexto. O Chile não vai deixar de ter o histórico que ele tem. As forças externas também do país, o contexto regional, o contexto mundial, fazem pressões também sobre o país. A gente sabe que questões econômicas, tem as elites econômicas. Então, o que for decidido em termos de esquerda, em termos de progresso, vai conseguir sobreviver em um país que certamente vai ter pressões internas e externas com relação a isso. Perfeito. Ou seja, de qualquer maneira, o prognóstico para a Assembleia Constituinte, independentemente, a questão que você está pondo em dúvida é qual seria o grau de reformas, qual seria o grau de mudanças estruturais que a Constituinte seria capaz de promover. Mas tudo indica que o resultado geral será um resultado democrático, progressista e favorável, digamos, ao progresso da luta social no Chile. Pode-se esperar isso da Constituinte? Sim, eu diria que sim. Eu tenho até lido, né, parte da minha pesquisa também é ler os projetos que os candidatos vencedores, os 155 candidatos que venceram e que estão agora na convencional. Estou lendo essas propostas e realmente elas são muito bonitas de se ler, elas são muito esperançosas, elas dão um sopro de esperança para todos nós. Assim, li ontem a proposta da Elisa Loncon, que é a maia mais cotada para ser presidente, né, da Convencional Constituinte, e realmente ela fala em Estado plurinacional, né, ela fala em autonomia dos povos indígenas, ela fala em feminismo. Então, lógico, ela não é uma única falando no universo de 155, a gente fala de 155 que estão com pautas semelhantes, então certamente a gente pode esperar esse resultado sim. Perfeito. Bom, isso nos remete a uma pergunta inevitável com a qual a gente vai concluir a nossa conversa de hoje. Nós estamos em vésperas de prévias eleitorais no Chile. Estão programadas para o dia 18 de julho, prévias relativas à futura eleição presidencial, que será realizada em novembro deste ano. Então, é interessante ver isso também, né? Um processo constituinte, uma parte desse processo constituinte se desenvolverá em meio a uma campanha eleitoral para a presidência da República. Como que você vê a disposição das forças? A gente recebe notícias aqui de que o candidato desse agrupamento que você mencionou várias vezes em suas colocações, o agrupamento da Frente Ampla, que é um candidato do Partido Comunista chileno, Daniel Jadue, está com bastante notoriedade, ele aparece em muitas pesquisas. Como você pode... claro, não dá para fazer previsões certeiras de um processo eleitoral, mas como você analisa a perspectiva eleitoral chilena deste ano, se vai sair um resultado progressista, ou se a direita vai se reagrupar, enfim, o que é que você pode nos dar como perspectiva
para a eleição presidencial chilena deste ano, passando por essa etapa das prévias aí de 18 de julho? Bom, tá se caminhando para o Daniel Jadwe, pelo Partido Comunista, enfim, pela Frente Ampla, ser o grande candidato da esquerda, né? Eu acho que a direita vai tentar criar respostas aos resultados que ela teve diante da convencional constituinte, né? Então, ficou muito claro, até o Sebastião Pinheira reconheceu isso, ele fez uma fala, se eu não me engano, falando que, olha, claramente foi uma resposta que o povo chileno deu de insatisfação e a gente precisa criar alternativas a isso. Então, acho que não é algo ganho, né, de ter um bom candidato, um candidato que está, inclusive, à frente nas pesquisas. A última vez que eu vi, ele estava com 14% de intenções de voto, o Daniel Jadwe. Então, ele estava como candidato mais cotado, mas ainda falta bastante para essas eleições. Acho que a direita vai tentar criar alternativas e vai tentar criar propostas, porque ela já identificou o problema. Então, acho que ainda falta caminhar bastante. Mas vamos continuar acompanhando e analisando esse processo. Perfeito. Para complementar essa informação eleitoral, ou pré-eleitoral, o campo da antiga concertação, claro, a concertação como tal já se desfez, mas havia lá um polo que aglutinava a concertação, um polo principal, que era o Partido Socialista. Esse polo vai se apresentar ou vai aderir à Frente Ampla? Como que esse centro-esquerda aí vai se comportar? Não sei se eles já têm um candidato em vistas, até onde eu saiba, não. Mas, pelo que a gente, caso essas eleições presidenciais sigam o mesmo rumo que tem seguido na convencional constituinte, ou enfim, nas conversas pré-convencional constituinte, eu acho que não está muito alinhado a ex-concertação com a Frente Ampla. Acho que estão seguindo caminhos, né? Por exemplo, para a questão da mesa da presidência e da vice-presidência da convencional constituinte, candidatos do Partido Socialista, eu vi que tem uma outra proposta que eles querem levar. Eles querem falar que não teria um único presidente, vice-presidente, que seria uma mesa composta por 7 pessoas para organizar os trabalhos da convencional. Então, a justificativa que eles dão é que, dessa forma, seria uma mesa mais representativa, porque poderia pegar alguns candidatos diferentes, né? Um indígena, uma mulher, um homem, de diferentes partidos e coalizões também. Então, você vê que, na verdade, pelo menos aí, não há um alinhamento, né, na convencional constituinte. Caso as eleições presidenciais sigam também esse caminho, acho que eles devem ter um candidato próprio. Muito bem. Muitíssimo obrigado, Paloma, por suas informações e profundas reflexões aqui sobre o quadro político e social no Chile. Como os nossos internautas podem ver, nós temos muitos assuntos ainda a tratar ao longo dos próximos meses sobre o Chile. Nós vamos acompanhar o desenrolar dos trabalhos da Convenção Constitucional e também o desenrolar da luta política eleitoral até novembro. De maneira que, Paloma, se prepare que você será convidada de novo aqui pela TV 247 para atualizar o nosso público sobre esta realidade tão instigante, tão palpitante como é a realidade chilena. Eu queria agradecer muitíssimo sua participação e ouvir as suas considerações finais. Obrigada, José Reinaldo. Quem agradece sou eu. Conte comigo para continuar analisando. Essas trocas são muito importantes também, né? Trocando que a gente aprende mais e aprofunda mais. Acho que o Chile, ele é um processo bem importante para a gente se analisar, principalmente nós brasileiros, que estamos passando também por um processo no qual uma ultradireita ganhou, né? Acho que o processo do Chile é um pouco diferente, mas existem correlações aí e possíveis aprendizados. Então, agradeço muitíssimo e fico à disposição. Muito obrigado, Paloma. Nós conversamos com a Paloma Pitre, que é pesquisadora do Centro de Direitos Humanos e Empresas da Fundação Getúlio Vargas e mestranda no PROLAN da Universidade de São Paulo. Obrigado e até a próxima. Um abraço a todos. Obrigado, Paloma. Um abraço.
Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.